Aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria que você colocasse de pé, por favor. Nós vamos fazer algo aqui na igreja. E eu gostaria que você se preparasse para isso. Nós vamos estar abrindo oportunidade para pessoas que cantam e que sabem cantar, para estar nos auxiliando no ministério de louvor. Tem um mês que eu estou com a voz desse jeito e eu preciso de auxílio. Eu preciso de uma voz masculina que cante bem. E eu preciso de pelo menos 2 vozes femininas que cantem e cantem bem. Presta atenção. Ter vontade de cantar não é cantar. Ter vontade de fazer não é fazer. Ter vontade de ser não é ser. Um dos ministérios mais melindrosos é o ministério do canto. O ministério do canto é um dos ministérios mais melindrosos que tem. Por isso que às vezes a gente vai meio devagar com isso. Porque, pastor, quais são os requisitos? Ter confessado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já ter sido batizado nas águas e estar em plena comunhão com Deus e a sua palavra. Esses são os requisitos. Quando um desses requisitos são quebrados, o candidato desce, não importa quanto tempo esteja. É assim o zelo pelo altar. E não importa a idade que você tenha, se é adolescente, ou se já é ancião ou anciã, não tem problema, desde que você cante e cante bem. Para isso, presta atenção. E aí que entra a parte mais melindrosa, que eu não gostaria de ter que fazer isso, mas vou ter que fazer. Estava esperando que alguém fizesse por mim, né? Mas vai ter que ser eu mesmo. Nós temos que fazer testes. E essa é a parte mais melindrosa, é a parte do teste. Então você vai se preparando aí em oração, prepara o teu espírito, porque é como uma prova. Você pode ganhar um sim, como pode ganhar um não. E para mim é complicado dizer um não. Olha a situação que eu me coloco. Só Jesus. Eu não, né? Deus que me coloca. Então, eu preciso que você ore nesse sentido. Se você é alguém que canta, pastor, você sabe que eu nunca pensei nisso, então nem venha fazer o teste. Pastor, você sabe que eu nem canto, não canto nem no banheiro, então não venha fazer o teste. Pastor, você sabe que eu não sei nem se eu tenho voz, então você não tem. Como assim, pastor? Quem tem sabe que tem, quem é sabe que é. Pastor, eu disse que é melindroso tratar disso. Mas Deus pode te dar se você tiver fé. Porque uma coisa são vozes para coral, né? Vozes para coral, todas as vozes são aproveitáveis. A tua voz é uma bênção. No coral, todas as vozes elas se encaixam, porque tem pessoas que pensam que são desafinados, na verdade elas são desentoados. E aí, o desentoado num coral cai tão bem que ele faz uma voz sem saber o que ele está fazendo. Às vezes você faz aí uma terceira voz aí, nem sabe que está fazendo a terceira voz, eu fico vendo daqui, eu digo, sabe fazer terceira. Aí você pergunta, você sabe fazer uma terceira voz? Não sei nem o que é isso, mas está fazendo. Né? Então assim, mas quando se trata de um ministério de louvor, de um back vocal, aí eu preciso de pessoas um pouco mais experimentadas. Amém? Ai, pastor, já fiquei triste só no anúncio, porque eu pensei que fosse mais suave o negócio. Uma vez, tinha uma irmã no Brasil que ela era assim, doida para cantar. E um dia nós estávamos fazendo o culto e ela subiu no altar e pegou o microfone, sem falar nada. Irmãos, foi terrível.
Foi terrível. E eu não pude mandar ela descer, porque senão eu matava ela na fé. E no final do culto ela ainda disse assim: nossa, eu vi o pastor sofrendo. O negócio vem de longe. Eu vi o pastor sofrendo. Aí eu senti no coração de ajudar o pastor. Eu falei: irmã, valeu a intenção. A intenção foi boa, viu? Mas da próxima vez vamos dar uma ensaiadinha antes, né? Então é muito melindroso a questão do louvor, mas nós precisamos. Eu estou precisando de ajuda. Então ore ao Senhor. Ué, até um mês atrás eu não sabia tocar uma nota no teclado. Eu pedi e Deus me deu. De repente aí você está com esse desejo no seu coração. A Bíblia diz assim: confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmos 37, verso 6. De repente, se é um desejo forte no seu coração, Deus pode fazer. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Próximo domingo eu vou estar falando. E marcando um dia e horário para nós fazermos os testes. Mas desde já, nós já vamos combinar que ninguém vai ficar bicudo comigo. Mas eu vou deixar você se preparar, eu vou dar música para você ensaiar em casa. Não vai ser assim, chegando e já, né? Você vai ensaiar em casa, tal, daí você vai orar. De repente você chega aqui com uma voz linda, maravilhosa e surpreende, né, a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu quero ler a partir do verso 28. Irmãos, em se tratando de ministério de louvor, eu já cometi uma gafe uma vez que eu não vou nem contar para você, porque é por causa do tempo. Ai, algumas pessoas já sabem. Até hoje eu tenho vergonha. Não, irmão, é muito triste. Vamos à palavra que é melhor. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28. A Bíblia diz que nós temos que confessar o nosso pecado, né? Eu falei mal de uma irmã e o microfone estava aberto. Mas eu tinha só 17 anos de idade. Eu era muito imaturo. A irmã cantou que nem uma taquara rachada e eu falei no microfone. Eu pensei que o microfone estava fechado. Tive um problema com o esposo dela que você não tem noção. Queria me pegar depois do culto. Foi aquele bafafá. Então o Ministério do Louvor é melindroso. Mas eu não falo mais mal de ninguém, graças a Deus. Aprendi, Deus me deu uma lição diante da igreja. Mas eu nem era pastor ainda, tá? Eu disse que nós para nós lermos a palavra. Estou falando. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28, fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte, aí entrar achareis preso um jumento, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o, trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que soltais? Assim direis, o Senhor precisa dele. Indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. Quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam eles, o Senhor precisa dele. Trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumento as suas vestes, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em voz alta, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Diga comigo: bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Repita comigo mais uma vez, diga: bendito é o Rei
Que venha em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus diante da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhes Jesus: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Diga comigo: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: que cidade era essa? Jerusalém. Se tu conheceste, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o dia da tua visitação, ou o tempo de tua visitação. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu tenho procurado ser pontual, e eu vou tentar hoje novamente. Porque eu entendo que a pontualidade é um bom cartão de visita. Nós estamos buscando começar os nossos cultos exatamente no horário e terminá-los exatamente no horário. Eu quero falar um pouco com você nesta manhã sobre um paralelo entre duas cidades e o que havia nessas duas cidades. Você sabe que existe uma questão muito séria entre Deus, o povo e o lugar. Diga comigo: Deus, o povo e o lugar. São uma relação íntima para que algo da parte do Senhor, ou que algo novo aconteça. Para que algo novo aconteça, existe uma relação íntima entre Deus, o povo e o lugar. E eu quero falar nesta manhã num paralelo sobre duas cidades. Uma delas, o centro da adoração, o centro religioso do mundo, Jerusalém. E uma outra cidade pequenininha, desconhecida, chamada Betânia. O texto que nós lemos fala que Jesus, chegando perto de Betânia, ia para Jerusalém. E a Bíblia fala de uma amavam, e cada vez mais alto, dizendo: vem, rei, vem reinar. Entra, Senhor, no centro da adoração e reina. Mas a Bíblia diz, amado, que Jerusalém não queria o Rei da Glória. Jerusalém não queria adorar de verdade. Jerusalém havia perdido o sentido da adoração. Muito embora em Jerusalém houvesse um templo suntuoso, muito embora em Jerusalém houvesse sacerdotes bem vestidos de mitra, peitoral de ouro, ministrando, embora em Jerusalém estivesse a arca da aliança, a adoração em Jerusalém havia sido extirpada. A adoração em Jerusalém havia estado escassa. As pessoas já não adoravam, as pessoas haviam perdido o sentido da adoração. Jesus vem de encontro a Jerusalém, e a Bíblia diz que quando ele chega perto da cidade, Jesus chora ao ver a cidade. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, 23, 37 de Mateus,
Jesus olha para Jerusalém e chora, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis, Jerusalém. Jerusalém, você está cega, sem discernimento, é o que Jesus está dizendo nesse texto. Jerusalém, você tem tirado os teus olhos do que é real e tem colocado os teus olhos no que é fictício, Jerusalém. É chegado o dia, Jerusalém, da tua visitação e você não discerne, Jerusalém. É chegado o dia, Jerusalém, em que eu quero fazer grandes coisas no vosso meio, mas você apedreja os teus profetas. Você rejeita o que é enviado em o nome do Senhor, Jerusalém. Mas havia perto de Jerusalém uma cidadezinha que ninguém dava nada por ela, chamada Betânia. Em Betânia, amados, Jesus passou a maior parte do seu ministério. Quando Jesus se sentia afligido, quando Jesus se sentia desprezado, era para Betânia que ele corria. Sabe por quê? Porque em Betânia havia relacionamento. Em Betânia havia algo que Jerusalém havia perdido há muito tempo: o senso da adoração. Foi lá em Betânia que Jesus foi batizado. Foi lá em Betânia que Jesus começou o seu ministério. A Bíblia diz, amado, que João estava lá no Rio Jordão, do lado leste, que é Betânia. Você pode conferir isso em João 1:28, Evangelho de João 1:28. João estava batizando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, convertei-vos. Enquanto João pregava em Betânia o arrependimento, em Jerusalém se pregava a suntuosidade. O que é isso, pastor? Você tem que ter aparência. E lá em Betânia havia um homem pregando, preparando o caminho do Senhor, dizendo: arrependei-vos, vestido de pele de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre, diz a palavra de Deus, pregando o arrependimento. Lá Jesus encontrou alguém apregoando o arrependimento. Por isso que Jesus foi batizado em Betânia. Jesus não foi batizado em Jerusalém. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, amado, que é chegado o dia de você tirar os olhos das coisas grandiosas e começar a dar atenção para as coisas pequenas. Jesus, amado, lá em Betânia, Jesus ressuscita um morto. Lá em Betânia, a Bíblia fala, no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus tinha amigos. Aleluia, Senhor. Em Jerusalém, por muitas vezes quiseram apedrejar Jesus. Em Jerusalém, Jesus não podia abrir a boca. Porque quando Jesus abria a boca em Jerusalém, todo mundo rebatia e dizia: está querendo ser sábio? Aqui não tem lugar para você não, rapaz. Quem que você está pensando que você é? Você quer reinar sobre nós? Mas em Betânia, amado, havia casas onde Jesus adentrava e falava. As pessoas ouviam e adoravam. Você entende isso, amém? A pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã: em qual destas cidades você se encontra espiritualmente? Numa Jerusalém religiosa, cheia dos rituais? Ou numa Betânia rendida, sedenta, querendo ouvir mais? Numa Jerusalém que já não suporta mais escutar ensinamentos, porque está inchada, achando que sabe tudo. Jerusalém achava que sabia tudo. Betânia dizia: nós não sabemos nada, fala mais, mestre.
Em Jerusalém, eles expulsavam Jesus de dentro do templo. Em Betânia, ele dizia: fica, Senhor, mais um pouquinho. Você entende isso, amém? Em Jerusalém eles diziam: manda calar os teus discípulos. Em Betânia eles diziam: tragam as danças, tragam os tambores, vamos adorar. Aleluia, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Em que tipo de cidade você está vivendo? Essas duas cidades, amados, falam de um posicionamento espiritual de um povo. Esta cidade fala, amado, de um posicionamento, de um reconhecimento de um povo. Em que cidade espiritual você está? Pastor, você está falando mal de Jerusalém? Não. Eu estou falando que em Jerusalém não estava mais discernindo quem ela era. Jerusalém, amado, amada, cidade do Deus vivo, Sião, de lá vem a salvação, diz a Bíblia. Eu não estou menosprezando Jerusalém, pelo amor de Deus, me entenda. Mas eu estou dizendo que a conduta de Jerusalém, neste contexto, não era uma Jerusalém adoradora. Era uma Jerusalém cheia de si. Era uma Jerusalém cheia de arrogância. Você sabe, amado, que nós corremos o risco de nos tornar arrogantes até porque Deus nos usa. O que tem de gente arrogante porque Deus os usa, se tornaram esta Jerusalém corrompida. Enquanto isso, tem alguém em Betânia dizendo: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, entra, Senhor, vem, tu és bem-vindo. Enquanto Jerusalém está dizendo assim: estou farto, preciso de nada, não preciso de tratamento algum, sou crente, rapaz. Você sabe há quantos anos eu sou crente? Não precisa de tratamento nenhum, não. Não preciso conversar com pastor nenhum, não. Quando eu quero conversar, eu vou conversar direto com Deus. Não preciso de pastor nenhum na minha vida, não. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que eu te envio, Jerusalém. Quantas vezes eu quis tratar com você como uma galinha junto aos seus pintinhos, com carinho, Jerusalém. Mas Jesus está dizendo aqui: ah, Jerusalém, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. É um perigo quando nós não reconhecemos que eu preciso do Salvador, eu preciso do Mestre todos os dias da minha vida. No dia que um homem de Deus, uma mulher de Deus, acha que a obra do Senhor está consumada na sua vida, eu quero te dizer que é um tempo de quebrantamento. Às vezes, quando nós falamos de quebrantamento, as pessoas pensam que é uma coisa toda suave, delicada. A palavra já fala: quebrantamento. Você entende isso, amém? Quebra. Quebra. E quebra. A Bíblia diz, amado, que Deus é experto em fazer feridas. O que é, pastor? Yes. A Bíblia diz assim: fez a ferida e curará. Sabe por quê, amado? Porque Deus quer pessoas flexíveis. Deus quer pessoas, amados, sem arrogância. Isso fala de mim também. Fala de você também. Isso fala de nós. Quando nós olharmos para a suntuosidade do que está acontecendo. Ah, Deus me deu um templo lindo, maravilhoso em Jerusalém. Ah, Deus nos reconheceu sobre todas as nações. As nações sabem que aqui se adora o Deus vivo. As nações sabem que aqui tem sacrifício. E Jesus estava dizendo: mas você não reconhece o teu rei. Você, Jerusalém,
entrou num sistema religioso e colocou no piloto automático. Nem quando você faz o sacrifício, você entende o que você está fazendo mais. Nesse mesmo contexto, se você continuar lendo, Jesus entra no templo quebrando tudo, botando para fora todo mundo, os cambistas, as pessoas que estavam ali vendendo o sacrifício. Jerusalém havia se tornado tão viciada na religiosidade, que a Bíblia diz assim: você tem que trazer o cordeiro para ser imolado, você tem que trazer o sacrifício para ser apresentado. Sabe o que estava acontecendo em Jerusalém? Não precisa trazer nada não, venham aqui na igreja mesmo, vocês compram, que o sacerdote é bom de negócio. Não precisa trazer mais nada não, o sacerdote é bom de negócio. Era esse o contexto que Jerusalém estava vivendo. Vai correr o risco de criar um bezerro, tá? Vai ter trabalho de fazer sacrifício. Você me paga pelo bezerro e me paga e eu sacrifico no teu lugar. As pessoas chegaram e diziam: ok, thank you. Jesus entra e diz a Bíblia que Jesus arranca o cinto. Lindo. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Você pensa que Jesus fala só assim: ai, queridinho? A Bíblia diz que Jesus arranca a cinta. E dá nos sacerdotes, bate neles. A Bíblia chama esse contexto de a purificação do templo. Aleluia, meu Cristo lindo. Mestre maravilhoso. Às vezes, amado, é necessário nós apanharmos um pouquinho. Isso inclui eu também, tá? Não pensa você que o pastor Maurício também não precisa de vez em quando tomar uns chicotada. Precisa. Apóstolo Paulo diz assim: eu tomei 40 menos 1, 3 vezes. 39 sequência. Uma sequência de 3. Chicotada. Aprende. Volta à essência. Jesus estava dizendo em Jerusalém: Jerusalém, volta à essência da adoração, porque você não está trazendo sacrifício, está comprando sacrifício. Jerusalém, nem se importando mais em oferecer algo agradável ao Senhor, você está terceirizando até a adoração. Um sistema de terceirização da adoração. Quanto você quer para ir lá e adorar no meu lugar? Quanto você quer para me representar lá na igreja hoje? Era assim que estava Jerusalém, era esse o contexto. Enquanto isso, em Betânia, na casa de um tal Simão, que a Bíblia chama de Simão o leproso, está acontecendo um culto familiar. Mateus 26, 6. Está acontecendo um culto familiar na casa de um tal Simão leproso. E diz a palavra de Deus